Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mente Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac e vamos para mais um vídeo. O vídeo de hoje foge um pouco aqui à nossa tradição. Eu achei interessante um tema que está aí todo mundo falando, todo mundo comentando. E eu achei interessante trazer esse tema, que é o tema da inteligência artificial. Todo mundo fala sobre a inteligência artificial, que já é uma realidade, mas as pessoas falam muito com relação ao que vai ser da economia, como vai ser aí no futuro as profissões, o trabalho, será que a inteligência artificial vai tirar empregos, né, das pessoas, enfim. É sobre esse contexto que a gente mais escuta, né? Que a gente mais ouve as pessoas falarem sobre a inteligência artificial. Bem, eu não sou nem de longe um especialista no tema, não sou, né, para falar a verdade, tecnologia não é o meu forte. Eu só sei ligar o computador e fazer muito pouca coisa. Eu não sou nada não sou voltado para a tecnologia, mas eu tenho certeza de que a inteligência artificial, primeiro que não tem volta, não vai ter volta. Ela já é uma realidade e isso vai se intensificar muito mais. Não tem como voltar porque o mundo não anda, né? O mundo não anda para trás. E também não vou falar aqui sobre questões econômicas. Vou focar na minha área. O que eu acho que vai acontecer, eu tenho quase certeza que vai acontecer se de fato a inteligência artificial se tornar algo, é, se a inteligência artificial se tornar algo muito comum no dia a dia do ser humano. Eu tenho certeza que se isso acontecer, teremos aí alguns problemas com relação à saúde mental das pessoas. Esses dias eu até vi no jornal, teve um jornal que passou, eu achei interessante essa matéria sobre a inteligência artificial. Alguns roteiristas, né, de Hollywood fazendo greve, protestando com relação a essa questão da inteligência artificial. E aí, quando eu vi, me chamou a atenção e eu prestei muita atenção na matéria, né, que o jornal estava ali falando. E eles estavam, os roteiristas de Hollywood, né, pessoas que escrevem, né, roteiros de filmes, escrevem roteiros de séries, essas pessoas que estavam ali protestando contra a inteligência artificial. E o motivo era porque algumas empresas, né, que fazem filmes e séries estavam usando a inteligência artificial para fazer roteiro. Imagine que a inteligência artificial tem a capacidade, isso é só para você perceber o que vem por aí. A inteligência artificial tem a capacidade de escrever roteiros de filmes e de séries. Isso, eu acho que a gente não imaginava que isso fosse acontecer em tão pouco tempo. Acho que ninguém imaginava isso. A gente já vê um tempo aí com a internet não é algo tão antigo, hein? A internet é algo relativamente muito jovem. Mas aí a gente já tem a gente já tem um certo relacionamento com a internet, mas eu acho que ninguém imaginava que inteligência artificial, e isso iria acontecer tão rápido, ao ponto de você usar essa tecnologia para escrever roteiros de filmes e de séries. E aí eu fui dar uma olhada, né, nesse assunto e aí eu fiquei surpreso, porque a inteligência artificial hoje pode fazer obra de arte, pintura, né, pode fazer obra de arte, escrever livros, é só você dar o tema. Só você dá o tema que ele vai escrever o livro. Palestras, né, escrever o roteiro de palestra, é só você dar o tema. Então eu percebi o seguinte: a inteligência artificial veio para ficar, não tem volta, mas
vai facilitar a vida de muita gente em um certo sentido, mas vai criar muitos problemas em um outro sentido. Porque a inteligência artificial, com certeza, ela vai desempregar milhões e milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Vai desempregar milhões. Eu diria até que vai chegar à casa dos bilhões. Nós temos hoje 8 bilhões de habitantes no mundo. Eu me arrisco a dizer que a inteligência artificial vai desempregar no futuro, num futuro muito próximo, em um futuro muito próximo, eu acho que vai desempregar aí vai chegar à casa de bilhões de pessoas. E isso, eu não vou falar na questão econômica, porque não é minha área, eu posso até falar besteira, então não vou falar. Dá para a gente imaginar que vai ter um impacto aí muito grande, né, em todo o mundo, né, nas sociedades aí de todo mundo. Mas não vou entrar nessa área. O que eu quero falar aqui, quero comentar é o seguinte: o trabalho de uma pessoa, a profissão de uma pessoa, dá a ela, cria nela um forte senso de identidade. O trabalho de qualquer pessoa, a profissão de qualquer pessoa, cria dentro desse indivíduo um forte senso de identidade. Um sentimento de identidade fortíssimo. Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um psicólogo, eu sou um escritor, eu sou um palestrante. A profissão de cada indivíduo dá a ele um senso de identidade muito forte. Quando você tira a profissão de alguém, quando você tira o trabalho de alguém, ou quando essa pessoa ela é substituída, né, por um outro profissional, essa pessoa vivencia uma crise existencial. Porque parte da identidade dela é abalada. Parte daquilo que dá a ela uma identidade psicológica é abalado, aquilo se abala. Aquela estrutura de personalidade é profundamente abalada e a pessoa vivencia uma crise existencial. Isso quando ela perde um emprego, ela perde um trabalho, e aí ela vai procurar, leva um tempo para encontrar um outro trabalho, ela vivencia uma crise existencial. Agora nós estamos falando de, de algo que chamamos de inteligência artificial, que vai desempregar milhões e milhões de pessoas, e essas pessoas não vão encontrar emprego. Não vão encontrar emprego. Esses dias eu estava assistindo aqui no YouTube um podcast desses aí, não me lembro o nome, e tinha uma pessoa que estava sendo entrevistada, e uma pessoa extremamente conhecida, não vou falar o nome por uma questão de ética, é uma pessoa extremamente conhecida, ele é filósofo, escritor, uma pessoa extremamente conhecida aqui no Brasil. E eu percebi que ele estava falando, o assunto era inteligência artificial, e ele estava de fato dizendo que não, isso aí é passageiro, isso não tem como substituir a mente humana, e é algo que é uma moda que vai passar. Bem, olha, pessoal, isso não é passageiro. A inteligência artificial ela está aí, é uma realidade, não vai voltar atrás. E te digo mais, a inteligência artificial ela vai substituir sim o ser humano em várias profissões. As profissões não vão desaparecer. O que vai desaparecer é o profissional humano. Esse vai desaparecer, porque a inteligência artificial vai com certeza ocupar essa vaga. A inteligência artificial vai executar muitas funções, muitas profissões de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida, sem muitos problemas, porque o ser humano, quando ele vai executar um trabalho, seja ele qual for, o ser humano ele leva ali todo o pacote de sua personalidade, né? Leva problemas, leva dificuldades, leva questões emocionais, leva traumas, tá tudo ali. E muitas vezes a pessoa não consegue executar um trabalho. Um professor, por exemplo, que é uma profissão que eu acredito que a inteligência artificial
vai com certeza ocupar esse espaço. Vou dar o exemplo do professor. Por melhor que seja esse professor, por mais extraordinário que ele seja, ele vai ter momentos ruins, ele vai ter um dia que ele vai estar mal, vai ter um dia que ele vai estar com o emocional abalado, vai ter um dia que ele vai ter algum problema. A inteligência artificial não tem esse tipo de coisa. É só um exemplo que eu dei, né, do professor. Assim como esse exemplo, inúmeros outras profissões, que a inteligência artificial vai ocupar o espaço, vai realizar o trabalho de forma muito mais eficiente, muito mais rápida, muito mais assertiva. Gente, não se iluda, isso vai acontecer. Eu sou psicólogo e eu tenho certeza que não vai demorar. Não vai demorar para você ligar o seu computador. Você vai ligar seu computador, vai lá, terapeuta ou psicólogo, um programa vai ter um programa instalado ali no seu computador. Você vai abrir o computador e ele vai ser o seu terapeuta, ele vai ser o seu psicólogo. Você vai escolher se o terapeuta, se o psicólogo é homem, é mulher, você vai escolher a voz dele ou dela e você vai conversar com ele. Isso vai acontecer. É uma questão de mais tempo, menos tempo. Isso vai acontecer. Por mais que a psicologia seja uma profissão que exige do profissional a empatia, exige essa questão humana, né, da empatia, de você acolher outro ser humano, por mais que essa profissão pede isso, e isso que eu estou falando aqui vai acontecer. É uma questão de tempo. Agora você imagine outras profissões que não precisam dessa empatia, né, entre o profissional e o cliente. Então a inteligência artificial ela veio para ficar, vai sim gerar milhões e milhões de desempregos no mundo. E eu acho que a inteligência artificial, eu acredito que vai ser uma espécie de potencializador para a maior crise existencial coletiva que a humanidade já viveu. Hoje, se você for fazer uma pesquisa, se você for fazer uma pesquisa e você pesquisar sobre números, né, de pessoas com depressão no mundo, você vai ficar aterrorizado. Quanto mais a sociedade evolui em termos de ciência e tecnologia, quanto mais existe um avanço tecnológico, quanto mais existe avanço no sentido de uma sociedade com mais conforto, quanto mais isso acontece, a depressão, os transtornos mentais e emocionais, depressão, ansiedade, pânico, tudo isso está aumentando. Agora imagine quando a inteligência artificial for uma grande realidade, imagine quando essa tecnologia estiver aí desempregando pessoas. Vai ser a maior crise existencial, vai ser a maior crise existencial coletiva da humanidade. E isso não vai demorar para acontecer. Hoje a gente já vive essa crise existencial, você vê aí casos de depressão, de ansiedade, você já percebe que existe hoje no mundo um problema sério com relação à saúde mental, que é aquela eterna busca do quem sou eu, afinal de contas, quem sou eu? Isso é a crise existencial. O ser humano está sempre buscando, fazendo essa pergunta, afinal de contas, quem sou eu? Afinal de contas, por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito de estar aqui? Esse dilema humano, ele existe há muito tempo. E ele está se intensificando, esse problema está se intensificando. Com a questão da inteligência artificial, que as pessoas vão perder seus empregos, então o lado profissional, o aspecto profissional do indivíduo vai ser profundamente abalado. Essa crise, que já é enorme no mundo inteiro, ela vai se intensificar, vai aumentar. Serão milhões e milhões e milhões de pessoas com quadros de depressão, com quadros de transtorno de ansiedade, de insônia, crise existencial coletiva. E os governos, eu observo que
E eu não estou aqui para culpar a inteligência artificial não, tá? De forma alguma. O fluxo evolutivo, ele tem que continuar. O fluxo evolutivo, ele tem que continuar. O ser humano é que precisa dar os pulos dele, desculpe a forma chula de falar, mas o ser humano é que precisa evoluir. A ciência está evoluindo. A ciência está evoluindo. Mas o ser humano, no aspecto de sua essência, esse aspecto do ser humano é que não está evoluindo. A ciência está evoluindo. O ser humano evolui a nível racional muito bem, obrigado. O ser humano evolui muito bem no ponto de vista racional, lógico. Ele evolui muito bem. Agora, do ponto de vista de sua essência, de sua verdadeira humanidade, nesse aspecto, o ser humano, zero. É zero, é só olhar o mundo. É só olhar o mundo, as guerras, né? Oriente Médio sempre em guerra, Síria, a Síria, aquela região do Oriente Médio ali em guerra, agora a guerra na Ucrânia com a Rússia, a crise na África, os refugiados saindo da África, morrendo, atravessando o Mediterrâneo para chegar na Europa. Com relação ao quesito ser humano, a essência humana, zero. Com a inteligência artificial, o ser humano vai ser obrigado a buscar, a encontrar essa essência. Vai ser obrigado. Porque você vai ver uma máquina fazendo o que você fazia de uma forma extremamente mais eficiente e mais rápida. Você vai ver, sim, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Uma máquina pintar um quadro, que é uma obra de arte, de uma forma muito mais rápida e eficiente. Você vai ver uma máquina escrever um livro de forma muito mais rápida e eficiente. E eu estou falando de trabalhos que exigem extrema cognição. Eu estou falando de trabalhos que exigem do escritor, do professor. Eu estou falando de trabalhos que exigem uma pessoa que tem uma cognição 100%. Você ensinar, exige memória, raciocínio, exige uma série de estruturas neurológicas em equilíbrio, em harmonia. Você fazer um livro, você escrever um livro, exige do indivíduo uma série de habilidades. E você vai ver uma máquina fazendo isso de uma forma extremamente mais rápida e eficiente. Imagine outros empregos, né? Motorista, caixa de supermercado, caixa de farmácia, esses outros empregos, imagine só. Então vai ter aí uma crise existencial coletiva que a humanidade nunca viu antes. E eu observo que as pessoas não estão se preparando para isso, os governos não estão se preparando para isso. Os países desenvolvidos ainda têm uma certa vantagem porque são países ricos, tem como acolher essas pessoas desempregadas, mas países pobres, como a América Latina, por exemplo, a África, vai ser um problema, vai ser um enorme problema. Então, eu trouxe esse tema aqui para comentar dentro da minha área, né, que é saúde mental. Eu não tenho dúvidas que a inteligência artificial ela vai potencializar essa crise existencial, que ela já existe há muito tempo, mas ainda números, né, ainda pequenos, mas quando essa realidade chegar de fato, a gente vai observar aí um número assustador de pessoas apresentando vários transtornos psicológicos, emocionais, porque vão entrar nesse processo de que, afinal de contas, quem eu sou? Quem eu sou? Nem profissão eu tenho mais, uma máquina assumiu o que eu fazia, uma máquina faz o que eu fazia com muito mais eficiência. Então, com certeza, a inteligência artificial ela vai trazer aí essa situação para a humanidade. Mais um grande desafio que a humanidade vai ter que enfrentar e vai ter que encontrar aí uma saída, né? E eu acredito que a grande saída para essa crise que está aí se aproximando,
A grande saída é o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento ele vai te dar mais equilíbrio, ele vai te dar mais serenidade, ele vai te dar mais uma estabilidade emocional. O autoconhecimento, o indivíduo, se é um investimento, pessoal, se é um investimento que eu só vejo vantagens, é o autoconhecimento. Você se torna um ser humano melhor, um pai melhor, um marido melhor, você se torna um amigo melhor, sabe? Você se torna uma pessoa realmente melhor em todos os aspectos. E com isso que está vindo aí no futuro, que vai exigir das pessoas um alto nível de inteligência emocional, o que eu consigo vislumbrar aí, a saída vai ser autoconhecimento. As pessoas vão ter que realmente buscar essa ferramenta, buscar essa nova habilidade que é a inteligência emocional, que é o autoconhecimento. Então esse vídeo de hoje foi um bate-papo sobre esse tema que está aí. Eu tenho visto reportagens, tenho visto aí jornalistas morrendo de medo. Pô, jornalista, desculpa aí, eu não estou jogando, não estou querendo ser pessimista com jornalista, mas, cara, jornalismo que trabalha muito com informação, cruzamento de informação, a inteligência artificial vai fazer isso de uma forma extremamente eficiente. Enfim, eu acho que vai ser difícil a gente encontrar uma profissão que não será afetada pela inteligência artificial. Eu acho difícil a gente encontrar. Eu já vi hoje mesmo eu vi no jornal, a inteligência artificial faz diagnóstico se você vai ter câncer. Né? Faz diagnóstico, né? Se você te dá a probabilidade de você ter determinado tipo de câncer. Você vai dar os seus dados para ele, ele vai analisar seus dados, a sua genética, as informações dos seus sintomas e tal, e ele vai te dar a probabilidade ali de você desenvolver algum câncer, alguma coisa. Então, pessoal, não tem volta, tá? Eu acho que é importante que os governos do mundo comecem, de fato, a pensar nisso, porque vai ser um grande problema, um grande desafio que a gente vai ter que enfrentar brevemente. Eu acredito que nesses próximos 10 anos isso vai realmente acontecer. Um grande abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.